Evangelho, sábado da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo comum, hoje memória facultativa de São Jerônimo Emiliani e Santa Baquita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 6º capítulo do Evangelho de São Marcos, nesse mesmo dia em que também podemos celebrar a memória facultativa desses dois grandes santos do Senhor. Hoje, o Senhor recebe os apóstolos que se reúnem com Ele após terem sido enviados 2 a 2 para anunciar e ensinar a boa nova do Evangelho. A missão dos apóstolos era falar sobre a boa nova do céu, chamar as almas novamente ao conhecimento das promessas que se cumprem da parte de Deus em favor da salvação dos homens. E eles realizaram curas, eles exorcizaram os espíritos infernais e os submeteram, e todos esses sinais aconteceram para que os homens e as mulheres conhecessem, recebessem o ensinamento de Deus a respeito da conversão e a respeito da boa nova, da salvação que se realizará em Cristo Jesus. Ao término da missão, se recolhem com o Senhor para poder partilharem e descansarem. O descanso é importante e a partilha também são importantes. São 2 itens que não podemos ignorar na nossa vida, como apóstolos de Cristo, na hora de anunciarmos o Evangelho, de vivermos a missão de trazermos as almas para Cristo. Entretanto, Jesus, que deseja esse tempo, que estabelece um lugar, que prepara um momento, então vamos para um lugar mais deserto, descansar um pouco, porque havia muita gente chegando e saindo. Quando eles fazem essa partida, se deparam com uma urgência. A grande multidão de almas que se aproximam como ovelhas sem pastor, que esperam pela misericórdia de Deus. E naquele momento, o Senhor deixa claro que a urgência do seu coração é assistir essas almas. Por maior que seja a necessidade de descansar, urge no coração de Jesus o dever de chamar as almas para o caminho do céu. Jesus viu uma numerosa multidão, vai dizer Marcos, e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O coração de Jesus está sempre disposto a ensinar o caminho para o céu às almas.
O coração de Jesus jamais dispensa uma ocasião de levar um de seus filhos ao conhecimento maior a respeito dos mistérios do céu, a iluminar a consciência para que se afastem do pecado e para que compreendam as virtudes e as desejem. O Senhor se aplica constantemente a ensinar as almas o caminho da vida. Mas, Padre Fábio, que importância isso tem para falarmos disso agora? É importante que você saiba que o teu Senhor estará sempre atento a você. As coisas de Deus, sobre a sua santidade e sobre a sua felicidade, meu irmão, Ele não quer que fiquem escondidas. Ele quer que você as conheça o quanto antes. O Senhor tem a alegria por ver-te instruído na fé, instruído na vida cristã, crescendo na prática das virtudes, duplicando o teu conhecimento sobre as maravilhas de Deus, sobre o reino dos céus. O Senhor tem essa urgência por ti. Ele conhece a tua necessidade e Ele não descansa para que você possa receber essas bênçãos. Deus tem prioridade para que as bênçãos do céu aconteçam em sua vida. Então, em nenhum momento pense que o descaso do Senhor é que o Senhor está deixando para depois, ou então que é assim mesmo, é que as coisas são meio amorosas. Não, não. Muitas vezes isso dá por causa das nossas resistências, ou às vezes da resistência de nossos irmãos, mas como limitação, não como desejo do Senhor. Contingências outras, e muitas vezes são contingências relacionadas a gente, a nossa abertura à graça de Deus para poder receber os tesouros do céu, que impede que o Senhor fale mais, mostre mais, revele mais, ensine mais o nosso coração. Porque o desejo do Senhor é que a gente voe o quanto antes mais alto e mais próximo do céu com a nossa vida cristã. Então, se dá por um caminho lento e muitas vezes fadigoso, é por causa das nossas resistências e da nossa grave dificuldade em manter vivo no coração o que o Senhor nos ensina. Com muita facilidade perdemos ou descuidamos daquilo que recebemos. Mas o teu Senhor, não. Ele não. Ele deseja ardentemente que o teu coração conheça as maravilhas do céu. Então, é importante termos isso presente. E os dois santos que hoje celebramos são dois santos que se dedicaram a essa realidade. São Jerônimo Emiliani, junto com São Filipe Neri e tantos outros santos daquele mesmo período, do final do 400, início até a metade do 1500, debruçou-se com a sua inteira vida para a educação das almas, a fim de que os homens e mulheres conhecessem o amor de Deus, as virtudes, e que perseverassem na vida espiritual, ou seja, na prática da santa religião. Ele se dedicou intensamente a isso, sobretudo na busca dos mais jovens e abandonados, a fim de que pudessem, conhecendo o Senhor, permanecer unidos a Ele por toda a sua vida. Santa Baquita, em vez, foi alcançada por essa graça da parte dos seus feitores. Sendo escrava, foi adquirida por um feitor que posteriormente vai lhe ensinar, por ser um cônsul italiano, vai lhe ensinar as virtudes cristãs e o Evangelho. E aquela jovem moça, com o seu sorriso que era considerado uma grande fonte de alegria e de consolação, todos falam que o sorriso de Santa Baquita iluminava a alma, e é a verdade, né, meus irmãos? Uma pessoa que sorri com a alegria de Deus no coração ilumina o rosto dos mais tristes e abatidos. Que grande
que grande poder o Espírito Santo demonstra sobre os olhos e o sorriso dos cristãos. E Santa Baquita tinha um sorriso que era capaz de reerguer a alma de seus irmãos da tristeza. Tamanha era a presença de Deus no coração daquela que tarde aprendia a amá-lo, mas amando não o abandonou mais por toda a sua vida. O fez tesouro para si e o levou como tesouro para todos. São João Maria Vianney, no 1700, mais exato, no 1800, 1700 ele nasce no 86, ele vai falecer no 1859. Então, no 1800, escrevendo sobre o ensino, porque Jesus muitas vezes, como hoje no Evangelho, ensinava. E uma vez ele faz uma consideração em uma de suas homilias a respeito desse fato, e vai recordar também os grandes santos que se lançaram para ensinar as almas, né, o conhecimento da religião e o conhecimento de Deus. Ele escreve essas palavras que merecem espaço hoje. Meus filhos, a palavra de Deus não é coisa pouca. As primeiras palavras de nosso Senhor aos seus apóstolos foram: ide ensinar, para nos fazer ver que o ensino é a primeira prioridade. Vejam, como foi que conhecemos a nossa religião? Através do ensino que ouvimos? De onde nos vem o horror pelo pecado, que nos fez perceber a beleza da virtude e nos inspirou o desejo do reino dos céus? Também foi do ensino que nos veio. Meus filhinhos, por que há pessoas tão cegas e tão ignorantes? Porque não fazem caso da palavra de Deus. Uma pessoa instruída tem sempre recursos, como nós sabemos. Mesmo que se perca por todo o tempo, por todo tipo de maus caminhos, uma pessoa instruída, podemos manter sobre ela a esperança de que, mais cedo ou mais tarde, voltará para o seio do bom Deus, ainda que seja apenas na hora da morte. Quando ele fala de pessoa instruída aqui, meu irmão, minha irmã, ele está se referindo àqueles que receberam o ensinamento da fé. Então, para sermos mais adequados ao nosso período, são aqueles que receberam o conhecimento de Deus, que tiveram uma formação catequética, que tiveram uma formação para a vida religiosa. A formação catequética do período de São João Maria Vianney era muito consistente e extremamente prática. Poderíamos colocar em equivalência a iniciação cristã de adultos hoje, né? E também a catequese, quando bem feita, catequese infantil. Então, são verdadeiras instruções e ensinos a respeito dos tesouros de Deus. Então ele vai dizer, bom, quem teve essa formação, ainda que por um tempo esteja longe, nós podemos nutrir a esperança e rezar nessa intenção que elas voltem para junto de Deus, nem que seja na hora da morte. Continuando, ao passo que uma pessoa que nunca teve instrução acerca das verdades do céu e da sua religião, é como um doente em agonia. Não conhece a enormidade do pecado, nem a beleza da sua alma, nem o preço da virtude, e nem o valor do sacrifício do Senhor. E assim anda de pecado em pecado, sem ter consigo uma esperança que o sustente. Uma pessoa instruída, ao contrário, tem sempre dois guias à sua frente, o conselho e a obediência. E quando distante, tem ainda a memória e a recordação dos atos que marcaram sua alma e que permanecem com ela, mesmo estando agora distante. Olha que bonito. Olha que sabedoria nas palavras de São João Maria Vianney, que nos ajudam a renovar também, no dia de hoje, a nossa esperança por tantos familiares, amigos e outras pessoas que talvez se encontrem nessa situação da distância, mas que sabemos
e sabemos muitas vezes até porque fomos aqueles que participaram da instrução ao conhecimento de Deus e as coisas do céu na vida desses irmãos. Então, como é bom ouvir as palavras de São João Maria Vianney hoje, que nos anima em uma grande esperança a respeito da misericórdia de Deus e do retorno dessas pessoas à vida espiritual, à vida na religião. Que o bom Deus, pela intercessão de São Emiliano e de Santa Baquita, os acompanhe e nos dê sempre o entusiasmo de ensinarmos as alegrias e as maravilhas do reino dos céus, como o Senhor nos transmitiu em sua Santa Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Emiliano e Santa Baquita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.